Bom, vamos para a nossa terceira aula. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Wilson Dejato e este é o curso preparatório, curso de Física preparatório para a PRF. Vamos embora, vamos falar hoje, nessa terceira aula, sobre aceleração. Como vocês estão vendo aí, eu vou falar dessas três, tá? É igual a gente falou de velocidade, você que assistiu a aula 2, a gente vai ter a aceleração média, a aceleração instantânea e a aceleração angular, de uma forma similar como a gente tinha lá para velocidade, tá? Aceleração, primeira coisa, vocês têm que entender que ela é uma grandeza vetorial. Se falou assim, aceleração, pensa nisso, vetorial, tá? Mas às vezes a banca vai falar de aceleração vetorial ou aceleração média vetorial. Se usar esse termo vetorial, você tem que pensar nos três elementos, tá? Modo, direção e sentido. Como que eu calculo essa aceleração? Fazendo a divisão da variação da velocidade vetorial pelo tempo gasto. Lembra que a gente tinha a velocidade vetorial? Então você vai pegar ela e vai dividir pelo tempo gasto para variar a velocidade, tá? A chave aqui da aceleração é variação de velocidade. Se tiver essa variação, nós teremos uma aceleração, tá? Aqui está a formulinha. A igual a ΔV sobre ΔT. Lembrando que esse delta, esse triângulo que está aí, ele representa uma variação. No caso aqui, velocidade final menos velocidade inicial, como eu coloquei entre parênteses para você, tá? VF menos V0. Unidade no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Aliás, é essa que 90% das vezes aparece, tá? Pode aparecer quilômetro por hora ao quadrado? Pode. Raro, muito raro, mas pode, tá? Mas, como eu disse para vocês, não, acho que 90% dá para desconsiderar bem os outros 10% e torcer para que não caia, tá? Mas, de repente, quilômetro por hora ao quadrado, aí fique sabendo que existe, tá? A questão ainda pode falar de uma aceleração escalar ou aceleração média escalar ou tangencial. Quando ele falar aceleração escalar, lembra que eu falei, aceleração é uma grandeza vetorial, ponto final. Mas se falar aceleração escalar, vier esse termo escalar, ele está pedindo o valor. Ele não quer saber se a aceleração é positiva, se essa aceleração é negativa, porque vetores, né? Todos os vetores a gente pode usar o sinal de negativo, por exemplo, para ele, tá? Então existe aceleração negativa sim, mas ele está preocupado apenas com o valor. E ela é o resultado da divisão da variação da velocidade escalar pelo tempo. Como lá na velocidade escalar também a gente não está preocupado para onde está apontando, na aceleração escalar a gente também não vai estar preocupado para onde ela estava apontando, apenas para o valor dela, tá bom? Já no caso da aceleração instantânea, é a aceleração do corpo num momento específico. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já devem ter presenciado algumas pessoas aprendendo a dirigir e ela acelera demais, de repente ela freia e ela não, aí sai de novo, você fica ali no carro balançando a cabeça para frente e para trás por causa dessa flutuação na aceleração, né? Tem vezes que acelera demais, varia muito a velocidade, então eu tenho um valor de aceleração naquele momento, né? Num tempo muito pequeno. E às vezes acelera menos, é mais suave a aceleração, né? E aí você não sente muito esse impacto, mas fique sabendo que é quando você coloca o tempo muito pequenininho, tá? Aceleração instantânea. E a aceleração angular, ela é o resultado da velocidade angular pelo tempo gasto. Então ela vai aparecer no movimento circular. Também saiba que é muito raro aparecer aceleração angular, tá? Existe uma aceleração que cai bastante, que nós vamos ver ainda, se chama aceleração centrípeta, mas nós vamos falar dela só quando estivermos falando do movimento circular, tá? Essa aceleração centrípeta só aparece no movimento circular. Mas voltando aqui para a aceleração angular, você tem a fórmula que eu coloquei aí do ladinho, tá? Ela é simbolizada por essa letra gama, variação do W, do ômega, dividido pela variação do tempo, delta ômega sobre delta t, tá? Variação da velocidade angular. A gente viu na aula passada que a velocidade angular era dada em radianos, então aí vai ser radiano por segundo ao quadrado, tá? Uma questãozinha,
Esses conceitos introdutórios, gente, eu já disse na aula 2, eu espero que não caia para vocês, tá? Mas sem eles, vocês também, de repente, vão ter dificuldade de entender a parte que vai vir mais para frente, que é a parte mais importante para a prova de vocês. Então, vamos fazer apenas uma questão e na próxima aula a gente já vai falar de movimento retilíneo uniforme, tá? No experimento de queda livre, uma equipe de estudantes verificou que o tempo de queda de uma esfera metálica de massa 20 gramas solta de uma altura de 80 centímetros foi de 0,40 segundos. Qual a velocidade final da esfera, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Esse G, depois nós vamos conversar um pouquinho quando a gente estiver falando sobre movimento vertical, que é isso aí, né? O movimento vertical ele tende a ser acelerado exatamente porque a Terra puxa, né? Os objetos na vertical e essa força que a Terra faz, que é a força gravitacional, gera uma aceleração nos corpos. Essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade ou aceleração gravitacional. Ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Significa que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Por isso que tem esse segundo ao quadrado, tá? A cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo, tá bom? Vamos separar os dados do problema. O gabarito da nossa questão é C, mas vamos separar aqui os dados da nossa questão. Massa M, 20 gramas, velocidade inicial V0 igual a zero. Por que V0 é igual a zero? É porque ele fala que foi solta de uma altura, né? Então, ó, se ele foi solta, a esfera estava aqui, soltou, não foi empurrada. Diferente se ele tivesse lançada para baixo, né? Se ele tivesse lançada para baixo, você teria uma velocidade para baixo. Às vezes, no movimento vertical, você pode jogar para cima também. Mas nesse caso, foi apenas solta. A gente chama esse movimento de queda livre, tá legal? O H, que é a altura, 80 centímetros, o ΔT, o tempo gasto para percorrer esses 80 centímetros, 0,4, e VF, a velocidade final, tá aí o ponto de interrogação que a gente tem que determinar, né? Então vamos lá, nossa formulinha, A igual a ΔV sobre ΔT. Pessoal, não se preocupa muito aqui em aceleração, em velocidade você precisa se preocupar um pouco mais. Será que é a vetorial? Será que é escalar? Escrever o ΔV sobre ΔT que vai dar certo, tá? Que você não precisa diferenciar muito esse ΔV, qual dos dois é, tá? E aí, esse ΔV pode ser escrito como VF menos V0, tá? Que é a velocidade final menos velocidade inicial, essa variação. Substituir aí para vocês. Olha o que eu fiz agora. Tá vendo que esse ΔT estava dividindo? Eu passei ele para o lado esquerdo, multiplicando. Por isso que ficou aí, ó, A vezes ΔT igual a VF menos V0. Tá acompanhando comigo? Mais um passozinho aqui, ó. A gente passa esse menos V0 que está do lado direito, passa para o lado esquerdo, ele fica positivo. E aí eu arrumei a equação dessa maneira aí, ó. VF igual a V0 mais A T, ΔT ou T, né, de tempo. Inclusive essa fórmula aqui a gente vai usar muito quando a gente estiver falando de movimento retilíneo uniformemente variado. É o que eu vou chamar lá de via-vó atrás do toco, para a gente guardar essa fórmula que é muito importante para a prova de vocês. Já apareceu aqui no contexto dos nossos conceitos iniciais, tá? Então agora é só substituir. Veja, eu quero o valor do VF, eu tenho V0, que é zero, eu tenho a aceleração, que é a aceleração da gravidade, que vale 10, e eu tenho o ΔT, que vale 0,4. Por isso que a equação ficou desse jeito aqui, ó. 10 vezes 0,4 vai ser a nossa resposta, que é 4 metros por segundo, tá? Então, e se te agregou de alguma maneira, deixa o like e até mais.